Agora tá gravando. Então, se eu estiver explicando alguma coisa errada, vocês podem também apontar pra mim se eu estiver falando muita água. Mas enfim, vamos começar com um assunto que realmente tem que saber, porque ele vai estar na prova. O professor disse que vai ser a primeira questão da prova, que vai ser você converter de um primal, transformar para um dual. Ou vice-versa, não interessa qual é a ordem, só importa que ele quer isso. Ele quer que tu pegue um modelo de programação linear, faça ele bonitinho, escreva as restrições uma por uma, veja se dá para ser primal e veja se dá para ser dual. E pronto. Isso aí já é a primeira questão. Então, para você pelo menos tirar 2, você tem que saber fazer isso. Então, vamos lá. A prova, também, pelo que eu disse, a primeira questão vai ser dado um texto, como aqueles da P1. Deixa eu ver se ele deu algum exemplo. Não deu. Mas, tipo assim, na fazenda tem quantidade de trigo e quantidade de milho. Você vai escrever as variáveis de decisão, vai escrever as restrições, vai botar a restrição de não negatividade e por aí. Tudo bem? Então, você tem que saber fazer isso aí já. Já presumo que todo mundo aqui sabe. Se não saber, tem uma revisão minha no YouTube falando sobre. Então, é só ir ver ela. Mas, digamos que você pegou e montou bonitinho o modelo e tal. Deixa eu pegar desse slide aqui, que foi é o último slide do assunto. Então, digamos que eu pego esse problema aqui. Se eu copiar e colar aqui, ele vai vir com formatação errada. Mas não tem problema. Aqui é menor igual, menor igual. Aqui é menor igual. E aqui é maior igual. Tudo bem, ele deu isso aqui. Então a função objetivo é essa. Menos x1 mais x2 menos x3, sujeito à restrição x1 maior ou igual a 9, x1 mais x2 mais x3 maior ou igual a 2, e essa restrição de não negatividade. Normal. Só que aí é o seguinte, onde se encaixa o primal e dual? Digamos que eu já li minha questão, eu já escrevi o modelo e ele resultou isso aqui. Beleza. Só que o professor quer que eu diga o primal e o dual. Como que eu verifico se está certo, se está correto, seguindo primeiramente o primal? O primal, de acordo com as anotações do Chico e tudo enquanto que ele passou, ele tem dois requisitos. Se a função for de maximizar, se for um max z, aí qualquer coisa aqui, as restrições precisam ser maior ou igual às restrições, com exceção da não negatividade, ou igual. Beleza. Quer dizer, menor ou igual, foi mal. Agora, o inverso acontece com se for de minimizar. Se for de minimizar, as restrições precisam ser menor ou igual. Se ele bater com esse requisito aqui, ele já é um primal. Então, beleza, vou deixar salvo isso aqui. E eu vou analisar o meu modelo que eu escrevi da questão. Ele passou, ele é de maximizar, ou seja, a regra é que todas as restrições sejam menor ou igual. Então eu peguei essa aqui e essa aqui, são as minhas duas restrições, e elas estão corretas, estão seguindo isso. Ou seja, ele já está na forma primal. Então esse aqui é meu modelo na forma primal. Deu para entender? Ok. Agora eu quero transformar isso aqui para o dual. Então beleza, eu vou copiar isso aqui tudo, e aqui embaixo eu vou fazer essa transformação. Agora, como que eu faço para transformar para um dual? Eu vou primeiro assinalar. O dual, ele é, como é que eu posso dizer? O resultado da maximização do dual, da otimização do dual, vai ser o mesmo resultado da otimização do primal. Ele só é um jeito mais fácil de você resolver o primal. Então, por isso que ele existe. Mas como que eu transformo esse primal em um dual? É o seguinte, eu vou assinalar uma nova variável para cada uma das restrições. Essa aqui de cima. Digamos que eu quero chamar ela de y1. E a mesma coisa com a de baixo. Eu vou chamar ela
de y2. Eu não preciso fazer isso com a restrição de não negatividade, só com as restrições normais mesmo. Então, beleza, eu acabei de dizer que essa linha aqui corresponde a y1 e essa segunda linha corresponde a y2. Agora, o que vai acontecer? Como eu disse, o dual, ele é um modelo como o primal, só que ele inverte o primal. Como assim? Se eu for pegar os coeficientes aqui dessas duas restrições, vai formar um... Digamos que eu vou querer formar uma matriz aqui. Então, x1 no de cima é 1. E ele não tem x2, então é 0. Aí x1 no de baixo é 1. E o de cima também não tem x3, então é 0. O x2, ele no de baixo é 1 também. E o x3 é 1. Ok, já peguei a matriz dos coeficientes. Agora eu vou pegar isso aqui, essa matriz também dos coeficientes, só que da função de maximizar. Vou colocar aqui em cima. Então aqui tem menos 1. Do 1. E aqui menos 1. Ok, agora eu vou transpor essas matrizes. Eu vou virar elas no sentido horário. Eu vou virar elas para assim. Fazer isso com as duas. Ou seja, agora a de cima aqui, ela vai ficar desse jeito. Vai ficar menos 1, 1 e menos 1. Agora a outra, eu vou também transpor ela. Vai ficar 1, 1, 1, aqui 1, 0, 0. Ok, então pronto, isso aqui já foi metade do processo de transformar para primal, ou para dual. Agora eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar essa matriz igualando a essa matriz, ou seja, mais fácil só aqui, ó. Pegar isso tudo aqui, vai ser igual a isso aqui. Perfeito. Aí agora é só eu aplicar as minhas variáveis. Eu descobri que tem duas variáveis, y1 e y2. Então, cada uma dessas aqui, dessa primeira, vai ser y1 e a outra vai ser y2. Mesma coisa, y1, aí y2, y1 e y2, por aí vai. Essas aqui não precisa aplicar. Agora, se eu for tirar essa forma de matriz, ela vai resultar nisso aqui. Vai ficar y1, não faz escrever, y1 é mais y2 é igual a menos 1. A próxima é y1 é igual a 1. E a próxima é y1 é igual a menos 1. Só que não, desculpa, não é igual. O dual, ele vai ser o inverso do primal. Se o primal ele é maximizar, o dual ele vai ser minimizar. Então, se ele vai ser minimizar, ele tem que ser maior ou igual. Que é o que vai acontecer aqui. Ou seja, tudo isso aqui vai ser maior ou igual. Maior ou igual. Aqui vai ser maior ou igual. Aqui vai ser maior ou igual. Prontinho. Aqui eu montei já as minhas restrições do dual. Vou botar aqui o maior igual. Agora que eu montei as minhas restrições, eu vou montar a função objetiva. A função objetiva nada mais é do que esses valores aqui do primal, os depois da equação, o 9 e o 2. Só que multiplicando y1 e y2. Ou seja, a função objetiva no primal ele é maximizar. Então no dual ele vai ser minimizar. Min, aí chama de, sei lá, de W
é igual a 9y1 mais 2y2. Não é? É, pronto. Então, eu descobri a função objetivo, descobri as restrições, agora só falta a restrição de não negatividade, que sempre tem que colocar. Então aqui vai ser y1 e y2 é maior ou igual a 0. Prontinho. Deu pra entender? Ou quer que eu repita algum processo? Ficou mais ou menos assim. Y1 aqui. Isso. Isso aqui? Ah, ok, tudo bem. É porque, aqui é outra etapa, isso aqui está dividido. Eu primeiro, né, peguei as matrizes, transpus ela. E agora, a matriz das restrições, que é essa aqui, essa é a matriz das restrições. Eu transpus ela, ficou desse jeito. Eu descobri que tem duas variáveis, y1 e y2. Então, y1 ele equivale a essa coluna, e y2 ele equivale a essa coluna. Então vai ficar 1 vezes y1, 1 vezes y2. 1 vezes y1, 0 vezes y2. Aí, feito isso, a matriz resultante ficou desse jeito. Maior, igual a o resultado da outra matriz, que é a matriz com esses valores aqui, de cima. Mas, enfim, aí resultou nesse dual. Esse aqui é o dual. Deu pra entender? Ok. Então, essa aqui é a primeira questão da prova. Se eu não me engano, não é mais. Só que também tem que tá ciente de uma coisa. Porque, por exemplo, deixa eu pegar, vou apagar isso aqui. Digamos que tá aqui, né, desse jeito, normal. Esse é o meu primal, beleza. Só que aí eu digo que, sei lá, depois disso aqui, eu digo que x3 pode ser qualquer. Ou seja, x3 ele pode ser qualquer valor, não necessariamente ele pode ser só maior ou igual. Quer dizer, não necessariamente ele pode ser só valor positivo, ele pode ser valor negativo também. Então beleza, digamos que a restrição está desse jeito. Deixa eu botar aqui pro lado. Então eu vou montar a minha matriz do mesmo jeito que estava antes. Não era botar para lá. Mas enfim, eu montei exatamente desse mesmo jeito. A única coisa que muda é se eu não me engano, na última restrição. A terceira restrição. Ao invés de ser maior ou igual, ela vai ser só um igual. Ou melhor, se não me engano, deixa eu... Certeza? Posso olhar no slide do Chico. Mas sim, esse é só um conceito do dual. Se não estou enganado. Mas vocês têm alguma dúvida adicional sobre como transcrever? Ok. Aí agora a gente vai para um método que é um pouquinho mais chato, um pouquinho mais difícil, que talvez caia. Que é método de duas fases. Que esse aí vai ser bem demorado. Porque você vai ter que fazer o simplex basicamente duas vezes. Mas eu vi num vídeo da moça fazendo, e ela juntou a primeira parte e a segunda parte em uma só parte. E ele ficou um pouquinho maior. Mas enfim, eu vou fazer logo aqui. Que ele não tem a ver com primal e dual. Na verdade, ele é antes de primal e dual. Mas eu só dei primal e dual agora por causa que ele é o mais fácil de explicar. Então, aqui pro método duas fases. A gente usa esse método de duas fases que
Só para relembrar, o simplex ele tem umas regras bem rígidas. Por exemplo, deixa eu pegar esse mesmo modelo aqui. O simplex, para você montar uma tabela, você precisa ser, geralmente, né, melhor fazer sendo minimizando e todas as restrições sendo assim, menor ou igual. Beleza. Só que pode haver casos onde uma restrição pode ser maior ou igual. Se ela for maior ou igual, aí começa a quebrar. Porque a gente, quando adiciona variável de folga, a gente vai ter que adicionar uma variável de folga negativa. Aí isso meio que quebra a lógica do simplex, mas vou explicar o porquê. Ó, digamos que eu quero resolver com simplex isso aqui. Como faria? Deixa eu botar isso aqui um pouquinho abaixo. Eu tenho que transformar para a forma padrão, né? Forma padrão. Eu vou ter que pegar isso aqui e transformar a forma padrão, que para fazer isso eu vou começar. Oi. Não, é minimizar. Aí, beleza, vamos aqui para a forma padrão. Como a gente se lembra da forma padrão, a gente vai pegar a função objetiva aqui e jogar tudo para a esquerda. Então vai trocar o valor. E se eu quero minimizar, eu vou também multiplicar por menos 1. Então eu vou multiplicar isso aqui tudo por menos 1. Esse aqui vai sair de maximizar e vai minimizar. Vai trocar o sinal de todos os valores. E depois eu vou jogar para a esquerda. Eles vão voltar a ser o que era antes, que era basicamente só esses valores aqui. Então a função passou a ser min dizer. Aí trocando o sinal de tudo e jogando para a esquerda, eles vão continuar a mesma coisa. Menos x1 mais x2 menos x3. Aí agora as restrições. É aqui que pega. Eu vou primeiro colocar essa restrição aqui, que ela é o caso padrão. Nas restrições, quando a restrição ela é menor ou igual, ela está certa, está correta com o método simplex comum, e o caso base ele vai ser normal, vai ser uma matriz de identidade. Mas enfim, eu vou adicionar a variável de folga aqui, né? Mais f1. E agora ele não é mais menor ou igual, ele só é um igual. Porque o que eu fiz? Eu tenho que adicionar algum número aqui, que somando com tudo isso aqui vai resultar em 2, que é basicamente o que quer dizer. Só que esse aqui, ele começa a ficar estranho, por causa que x1 menor ou igual a 9, ou seja, a variável de folga, ela não vai ser somando, ela vai ser subtraindo. Ela vai ser x1 menos f2 para ser igual a 9. Eu tenho que somar um valor negativo a x1 para ele ser igual a 9. Deu para entender? Uhum. Aí beleza. Feito isso, se eu fosse seguir na coisa ia dar errado. Por causa que a base, vamos lembrar lá de novo no simplex. A gente tem os valores das variáveis aqui, x1, aí a outra linha x2. Aí a gente começa a escrever as folgas. Aí escreve f1, aí escreve f2 e esse tipo de coisa. Só que as regras do simplex é que as folgas elas sejam uma matriz de identidade. O que significa? Que basicamente vai ser assim, 1, 0. Aí a outra vai ser 0, 1. Aí se tiver mais uma, vai ser 0, 0, 1. E por aí vai. Elas vai ser basicamente tudo 0 e só um valor igual a 1. Se a folga for menos 1, ela não está correta. Já não consigo mais usar simplex básico. Então é por isso que eu tenho que usar um método de duas fases. Deu para entender? Por causa que uma das regras do simplex é que a base, todas as folgas elas estão na base, aqui,
base. Só um BA. Aí a F1 vai ficar aqui, F2, aí F3. Esse aqui é o mundo ideal do simplex. Onde se eu separar aqui no meio, deixa eu fazer uma reta, separar aqui, se eu for pegar essa matriz, ela é uma matriz de identidade. Aqui as colunas formando-se a diagonal em 1 e o restante tudo 0. É desse jeito que tem que ser, para a variável de folga poder estar dentro da coluna de base. Contudo, se a variável de folga for negativa, ela vai passar a não ser mais uma matriz de identidade. Ela não é mais uma matriz de identidade assim, ela não é uma diagonal de uns. Então por isso que tem que usar outros métodos a não ser o simplex. Deu pra entender? Isso aqui é uma explicação do porquê que eu tenho que usar o método de duas fases. Eu nem comecei a fazer ele. Sim. Aqui ó. Aí agora que tem que adicionar a variável artificial para usar no método é porque existem duas variáveis, a de folga que eu escrevo F e a artificial que eu escrevo com A. Particularmente, pode ser qualquer letra que for. Isso. Folga de excesso artificial. Só que o Chico Tripla ele usa só duas. Ele pelo menos principalmente no problema de converter primal, deixa eu pegar uma aqui, ele sempre adiciona só a de excesso, ele nem adiciona de folga. Então eu já estou fazendo errado aqui. Então seria um E. Cadê? Aqui seria um E, não F2. Mas como a simbologia não importa. Não importa se eu botei F2 ou se eu botei um E, tanto faz. O importante é que ele vai entender a partir do momento que isso aqui for negativo. Se isso aqui é negativo, então significa que isso é uma variável de excesso. Mas agora, enfim, isso é o porquê eu uso o método de dois casos e o dual simplex, tanto faz. É por causa que isso aqui acontece. Deu pra entender? Imagino que sim. Então... se eu pegar aqui agora, cadê, meu Deus? Agora eu vou realmente começar o método de duas fases. Primeiramente a gente coloca na forma padrão, que é seguir essa etapa aqui. Coloquei na forma padrão. Eu botei a variável de excesso, essa aqui, menos F2. Só que agora eu tenho que adicionar uma variável artificial, sei lá, A1. Ou seja, o que está acontecendo aqui? O x1 menos F2, o F2 ele tira de x1 e o A1 ele tira de F2. Para ele, tipo assim, a artificial não tem que existir. Ela não vai existir aqui dentro do método simplex comum. A gente está usando ela para usar no método de duas fases. Então beleza, eu adicionei a variável artificial. Aí ficou basicamente dessa forma aqui o nosso problema, na forma padrão. Deu para entender? Ok. Oi. Não, coloca dessa forma aqui, sempre que possível. Com artificial. Sempre. Porque as que não tiver artificial vai ser um simplex normal. E simplex normal eu acho que não vai cair. Então, todas basicamente as questões que pedir para usar método de dois casos vai ter que ter a artificial. Mas enfim, aí claro, depois disso aqui eu tenho que dizer que o negócio de não negatividade. Então x1, x2, aí todos eles até o A1 é maior ou igual a 0. Pronto, montei o meu modelo na forma padrão. E agora que começa o método de duas fases.
A primeira fase, que basicamente está tudo junto, a primeira fase, resumidamente, deixa eu pegar minhas anotações, ela se trata de retirar todas as variáveis artificiais desse modelo. Então, eu vou fazer um simplex, entre aspas, e tentar tirar todas as variáveis artificiais. Vamos lá. Eu vou chamar isso aqui primeira fase. Eu vou montar um simplex nisso aqui. Então, vamos por partes. Nossa, é muito ruim montar um simplex aqui. Eu tenho uma base. Eu tenho x1, aí x2, x3, F1, F2, A1, B e pronto. Isso aqui são todos os meus títulos. Vou copiar só para ter a formataçãozinha. Aqui eu vou... Aí aqui, vamos lá, restrição por restrição. Nessa primeira restrição aqui, x1 é igual a 1. Aí aqui vai ser 1, 1, 1, 1. Então vai ser 1, 1, opa, 1, aí 1, aqui vai ser 0, aqui vai ser 0, e o B é igual a 2. Aqui é só o processo de montagem. Eu ainda não vou colocar nada da base, por enquanto. Então, o próximo, a restrição é 1, aí 0, 0, 0, 0, 0, aí 1 e 1 e 9. Ok, montei as restrições bonitinhas aí. E aqui embaixo, não sei se vocês se lembram, mas no simplex comum a gente ia colocar a função objetiva embaixo. Só que aqui a gente faz de outro jeito. A gente coloca a função objetiva, só que da artificial, não da questão em si, essa aqui. Não por enquanto. Então eu vou colocar tipo min a, só dizer que é a da artificial. Aí tudo isso aqui vai ser igual a 0. Tudo isso aqui vai ser igual a 0, com exceção da artificial. Aí só que embaixo dela eu adiciono a função realmente da questão. Que esse é o jeito que eu vi no vídeo da moça. Que fica min z. Aí agora eu coloco da função em si. Menos 1, 1, menos 1. 1, menos 1, 1, aí 0, 0, 0, 0. Montei a minha primeira tabela. Deu para entender a montagem dela? Calma aí. Por enquanto, deu para entender ela? Oi. Sim, não é não? Ah não, é o contrário, é o x1 que é menos 1. Aqui é menos 1. E aqui é 1. Aí o x3 é menos 1. Prontinho. Aí deu pra entender até aqui? Ok. E agora a gente coloca os valores na base. Como eu falei, só pode entrar na base quem está na forma da identidade. A identidade é 1, 0, aí 0, 1 e por aí vai.
a gente não olha para essas aqui, para as variáveis em si da questão. A gente só olha para essas aqui. Ou seja, entra na base a F1 e a A1. Opa, eu errei aqui também, que a F2 aqui não é 1, aqui é menos 1. É por isso que a gente está usando o base2 caso, por causa que ele é menos 1. Ou seja, eu crio a variável artificial para ela entrar na base no lugar da F2. Deu para entender? Pelo menos isso? Aqui é 1, ou melhor, aqui é F1 e aqui é A1. Ou seja, o A1 entrou na base no lugar que era para ser a variável de folga. Ou seja, uma variável artificial entrou no lugar de uma variável de folga. Deu para entender? Sim, não tem como. Enfim, se tivesse mais variáveis de artificial, ia ter mais variáveis de folga, ia ter mais linhas e etc. Aí ia ter que botar mais e mais aqui dentro da base. Só lembrando, por que eu coloquei F1 na base e A1 na base e não F2? Porque F2 tem menos 1. Era para ele estar exatamente igual aqui, o A1, 0, 1. Só que ele está 0, menos 1. Por isso que ele se chama variável artificial. Pronto, começamos a primeira tabela. E agora a gente faz segue o mesmo caminho do método simplex. Só que o primeiro caso, a gente vai fazer esse loop e fazer tabela por tabela, de novo, até todos os valores da função da artificial ficarem igual a 0. Deu pra entender? Eu vou ter que transformar tudo isso aqui a 0. Por enquanto só tem um aqui. Então eu vou fazer essa primeira fase. Deixa eu escrever aqui em outro lugar. Até minha A ser somente. Até variáveis artificiais serem 0. Cujo está errado aqui, está igual a 1. Então vamos lá, fazer o método simplex comum. Como é que eu transformo esse 1 para 0? É só eu pegar essa linha 2 aqui e subtrair nessa linha 1. Nessa linha 3, ou seja, linha 3 é igual a linha 2 menos linha, ou melhor, linha, dá na mesma, mas linha 3 menos linha 2. Então, eu vou fazer exatamente isso. O que eu estou fazendo aqui, vocês já têm alguma dúvida? Isso aqui vai ficar menos 9. Isso aqui vai ficar 0. Por enquanto. E aqui vai ficar menos 1. Só que aqui ele também caiu, como acabou de falar, no simplex padrão. Ele acabou de ser menos 1 aqui. Os variáveis, essas outras aqui, sem ser a coisa. Mas a gente não vai olhar para ela agora. A gente vai... Deixa eu só ver aqui nas minhas anotações. Só um minuto. Zap? Sim, que a moça tem tanto jeito de fazer porque eu tenho que ver dela.
E ela foi o melhor jeito de explicar. Exatamente. Eu achei que eu tava ficando doido escutando a criança, mas não, é só o filho dela mesmo. Mano. Caralho. Calma aí. As artificiais. Que é essas aqui, 0, 1. Opa, aqui eu nem botei ela zerada. Aqui é 0. Ou melhor, a F1. Tem que zerar a artificial, que ela só é essa coluna. Opa, deixa eu botar uma coisa específica. Ela é essa coluna. Aí agora, na função, ela foi zerada. Só que aí alguns valores agora ficaram negativos. Esse valor ficou negativo, esse valor ficou negativo. E etc. Aí, se eu não estou enganado, pronto. Agora eu lembrei. Agora, beleza. Agora é o simplex comum, básico, que todo mundo conhece. Você vai pegar... Eu já fiz a primeira parte, digamos o 3.1, assim. Cadê? Eu fiz a primeira parte. Eu tirei as variáveis artificiais e eu coloquei elas igual a 0. Só que os valores estão negativos. Esses valores aqui, menos 1 e menos 9. Eu não posso deixar eles negativos. Então eu vou montar a tabela de novo. Eu vou encontrar um pivô e vou tirar a variável artificial, não sei o que lá. Criei um método simplex. Mas a primeira etapa eu já fiz, que foi tirar a variável artificial. Então vamos lá, vamos começar de novo. Como que eu encontro um pivô? Eu vou tentar... Primeiro ignorar... Porque tem como ele aceita fazer direto se tu for para remover só esse valor da artificial. Depois, agora que tu vai fazer o bagulho do simplex normal. Primeiro tu tira a artificial e agora tu faz o simplex. Agora que eu tirei a artificial, ela já está igual a 0. O simplex, só para lembrar, eu não estou fazendo nada com essa linha aqui de baixo. Então eu vou ignorar ela por enquanto. Que essa aqui é da função normal. Eu estou mexendo só com essas 3 linhas. Então beleza. O simplex, só relembrando, a gente vai olhar para a função e vai pegar o valor negativo, mais negativo possível disso aqui. Como eu não quero... Na verdade, tem como resolver isso aqui em 2 etapas só. Eu que fiz errado. Ao invés de fazer L3 igual a... L3 menos L2, é só fazer o inverso, é só pegar L2 menos L3, que aí não vai existir esse menos 1 aqui. Aí eu já corto uma etapa só, para eu não precisar aplicar o simplex. Então ia ser ao contrário. Aqui ia ficar 1, aí babá, tantã. Aqui ia ficar... Só aplicar um mais, né? Então, aqui ia ficar 1, do mesmo jeito. Aqui ia ficar menos 1. E aqui ia ficar 0. E aqui ia ficar 9. Então, eu já tirei 2 valores negativos, que não precisavam existir antes. Só trocando a lógica de como eu subtrair essas 2 linhas. Então, agora sobrou só um valor negativo. Então, eu vou aplicar, eu já sei, né, que o pivô está dentro dessa coluna. Então, beleza. Vou lá, lembrando, eu achei a coluna do valor mais negativo. E eu vou pegar agora a linha. Como é que é a linha? A linha é esse valor aqui dividindo esse. Ou seja, 2 dividido por 1, aí 9 dividido por menos 1. Só que aqui 0 não pode. Então, o único possível pivô é esse aqui. Então, beleza. Relembrando, como é que agora que eu encontrei o pivô, quais são as regras da pivotagem? A gente tem que transformar esse pivô, ele tem que ser igual a 1. Então, como que eu transformo esse menos 1 em 1? É só eu pegar e dividir essa linha, ou melhor, e multiplicar essa linha por menos 1.
Aí vai ficar negativo? Ou a base não pode ficar negativo? O que eu faria? Não, tem que ser multiplicado por menos 1. Aí então eu vou pegar essa linha inteira aqui e vou multiplicar ela por menos 1. Não sei se pode fazer isso, tendo em vista que a base vai ficar negativa. Agora eu tô lembrado disso. Deixa eu ver. Acho que não importa. Eita, porra, é foda fazer esse método. Porque eu chequei uma vez, o Ian até veio me cobrar dizendo que não pode ficar a base negativa, então isso aqui não faria sentido estar a base ficar negativa também. Se eu não me engano é para usar não multiplicação, mas divisão. Mas não sei se divisão ia aplicar do meu jeito. Também. Porra. Mas enfim. Caralho, esse é o foda do método de duas fases, que é o mais chato. Deixa eu pegar minha anotação. Deixa eu pegar, não sei se tá aparecendo na tela, mas eu tenho uma porra no documento inteiro aqui com todos os negócios que eu anotei de como fazer. Porra. Então deixa eu compartilhar ele, porque pelo menos dá pra ver que eu não tô metendo louco. Mas, pelo que eu lembro, né? Eu tiro todas as variáveis artificiais, isso é igual a zero, eu realizo o simplex normal. A primeira fase acaba com todos os valores da função minimizada artificial igual a zero e fora da base. Já sei por que dá pra você isso. Porque essa questão aqui, ela não é para ser reutilizada o método das fases, essa função. Eu estou usando essa função sendo que não devia usar. Eu peguei essa questão de uma dual simplex. Então por isso que está dando errado. Se eu vou pegar uma questão de realmente método das fases, faria mais sentido. Mas enfim, só lembrando. Quando eu for resolver esse... Agora eu tenho que pegar o slide que tem método das fases, porque eu quero pegar uma questão só com método das fases. Método das fases, que é esse bem aqui. Beleza, agora a questão realmente faz mais sentido eu usar isso aqui. Mas só que eu não vou fazer agora para não enrolar demais. É melhor só usar o exemplo que ele já deu. Mas enfim, vamos lá. Ele pegou esse modelo aqui. Eu vou explicar de acordo com o slide dele, que foi assim que eu estudei também. E como ele falou, ele disse aqui, quando for menor ou igual, eu adiciono a variável de folga. Beleza, eu adiciono a variável de folga aqui, adiciono a variável de folga aqui. Só que esse aqui, ele é maior ou igual. Então eu vou adicionar uma variável de folga e uma variável de excesso. Então vai ficar x1 mais 2x2 mais variável de folga, mais variável de menos variável de folga e mais variável de excesso. Então o modelo vai ficar mais ou menos assim, ó. x1 mais x3 igual a 3, x2 mais x4 igual a 4, x1 mais 2x menos x5 mais a variável de excesso, ou variável de artificial, menos a variável de excesso. Então, essa é a primeira etapa, é como transforma para a forma padrão. Ele só transforma a forma padrão. Depois de transformar a forma padrão, ele vai transformar para minimizar, porque é melhor resolver minimizando. Que está maximizando, ele vai transformar para minimizar e vai jogar para a esquerda. Mesma coisa que eu fiz naquela questão. E aí sim, agora ele monta o quadro. Ele, primeiro, tem que fazer com que todos esses valores do... Cadê? Essa ZR aqui... Opa, nossa, eu não sabia que tinha que fazer isso. A ZR é a função das variáveis artificial. Ele tem que fazer com que esse 1 aqui suma, fique igual a zero. Mesma coisa com todos eles. Ele já foi resolvendo logo fazendo um simplex básico. Então ele pegou o valor mais negativo disso aqui. Ele pegou e achou que foi o 2. Então, pegando o valor mais negativo, que foi o 2, ele vai pegar a coluna x2. Ele vai pegar cada um desses aqui e vai dividir pelo seu b, com exceção desse aqui. Esse aqui não conta, por enquanto ele não vai mexer com isso aqui. Então, o trabalho mesmo só está ocorrendo aqui dentro, nessas três primeiras linhas. Ele descobre que 1 dividido por 4 é 4 e 2 dividido por 9 é 4, não sei quantas contas. Então, essa linha aqui é realmente a menor linha. Então, esse 1 é o pivô.
Como ele já é 1, já está correto. Então o que aconteceu? O x2 vai entrar, esse aqui, e esse x4 vai sair. Deu para entender? Isso aqui já é simplex, isso aqui. Isso aqui já não tem nada a ver com método duas fases. Beleza, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai atrás do menor, olhando para essa linha aqui. Ele vai pegar o menor, esse aqui, menos 1. Então ele vai tirar ele vai tentar encontrar o pivô nessa linha. Ele vai pegar esses dois valores aqui, 3 no caso, vai dividir pela sua base e vai encontrar o menor, que no caso foi esse bem aqui. Ou seja, esse 1 é o pivô. Então, sai o x1, ou melhor, entra o x1 e sai o R1. Ele tirou a variável artificial, que está aqui na base. Então, a variável artificial sai e entra o x1. Depois que a variável artificial saiu, acabou coisa. Além do mais, quando ele fez isso, ele vai zerando. Lembrando no simplex, quando eu encontrei o pivô aqui, eu tenho que fazer com que todos esses outros valores da mesma coluna do pivô sejam iguais a 0. E aqui ele só está executando o simplex. Ele vai pegar essa linha, vai somar mais essa, multiplicando por 2. Vai somar mais essa, multiplicando por 2. Aí vai somar mais essa, multiplicando por 2. Então, todos esses valores aqui vão ser igual a 0. Esse aqui já é igual a 0, então não precisa mexer com ele. Foi aqui que aconteceu. E durante esse cálculo, acabou que a variável artificial ficou igual a 0. Que foi o que aconteceu aqui. Então, o que acabou? Primeira etapa, a variável artificial saiu, ela ficou igual a 0, então eu já posso excluir ela da minha tabela. Eu posso excluir ela aqui, eu posso excluir isso aqui também, mas ele vai deixar só a linha. O restante ele tirou a coluna. Então ele tirou a coluna da variável artificial e sobrou somente isso. E agora de novo vai aplicar o simplex normal. Só que agora, ao invés de aplicar o simplex normal usando essa função da variável artificial, ele vai usar a função da questão em si. Isso aqui já não é mais a primeira etapa, já não é mais a primeira fase, isso aqui já é a segunda fase. Na segunda fase você aplica o simplex na função objetiva da própria questão. Agora eu estou falando muita coisa. O que vocês entenderam? Isso aqui? Porque basicamente o que eu fiquei falando besteira aqui só foi simplex. Mas o objetivo da questão é que você tire a variável artificial, isso aqui, e torne ela igual a 0. Que era o que eu estava tentando fazer com aquela questão que não estava dando certo. Aí ele tornou igual a 0 e tirou a variável artificial. Então acabou a primeira fase. Isso aqui já é o fim já. Isso aqui já acabou a primeira fase. E agora ele está na segunda fase. Ele só não indicou que é a segunda fase. Em lugar nenhum, na verdade. Então, para tu ver o nível. Mas deu para entender? Agora tu soou como se estivesse sendo assassinado. Mas enfim. A segunda fase, como eu falei, ela se trata de você pegar, tirar a coluna da variável artificial, porque ela já foi removida, ela não existe mais, deixar só as colunas que sobraram, e você vai aplicar o simplex utilizando a linha objetiva, da função objetiva, que é essa aqui. Então, isso aqui eu não preciso nem explicar, porque isso aqui é simplex, não está mais nada a ver com o assunto. Ele vai aplicar o simplex nisso aqui. Ou seja, ele vai pegar o menor valor da linha, menos 8. Está nessa coluna aqui o pivô. Vai pegar todos esses valores, vai dividir por B. Encontrou que o 2 dividido por 2 é igual a 1. Ele não pode dividir por menos 2, porque vai ser um valor menor que 0. Então não pode. Então 2 vai ser o pivô. Então o pivô é 2. Significa que x4 vai entrar e x3 vai sair. Simplex. Agora... Não pode ser. Porque aí o B vai ser menor que 0. E o B não pode ser menor que 0. Por isso que eu estava quebrando ali no meu. Então tu tem que excluir isso aqui. Isso aqui não pode ser um pivô. Acho que é por isso que estava dando. Porque eu peguei isso aqui. Então não pode ser. Isso aqui não pode ser um pivô. Então eu já fiz errado bem aqui.
bem observado. Por isso que essa questão não é para ser resolvida com método duas fases. Mas enfim, aí beleza, não posso pegar esse menos 2 porque ele é negativo. Então toda aquela minha burrice ali foi só porque eu peguei o valor negativo. Mas enfim, eu encontrei que 2 é o pivô, então entra o x4 e sai o x3. Continua fazendo o simplex normal. Tanto é que ele até removeu essa linha aqui. Eu acho que ele esqueceu de remover na edição, na criação da tabela. Porque normalmente, quando a gente remove a variável artificial, a gente também vai remover a linha da função artificial. Ele só deixou aqui porque não conseguiu fazer isso, pelo visto. Mas agora ele tirou. Então ele continuou o simplex. Olhou para a função, viu que o menos 1 é menor e encontrou que esse metade aqui é o pivô. Então entra o x5, sai o x4. Então beleza, chegou no final. Todos os valores da função objetiva são positivos. Então o que significa? Significa que x2 é igual a 4, x1 é igual a 3, x5 é igual a 2. Isso aqui já é simplex. Aí foi exatamente isso aqui. E o valor realmente da função é 23. É o valor a ser maximizado. O máximo que ele consegue chegar é 23. E acabou. Esse é o método de duas fases. Por que o método de duas fases é difícil? Porque ele tem que fazer simplex duas vezes. Então vai gerar o dobro de tabelas se tu for demorar demais. O problema da minha explicação aqui foi porque eu errei na hora de fazer o simplex. Mas é o simplex. Duas fases é só tu usando o simplex de outra forma. Quer que eu volte lá no início só para explicar por que a gente está fazendo isso? Ou não sei o que lá? Beleza. A gente pegou esse modelo aqui. A gente vai transformar ele para a forma padrão. A gente transformou ele para a forma padrão aqui, ó. Todas as restrições agora estão na forma padrão. Ele chama de x3 mais a variável de folga. Então, x1 mais variável de folga igual a 3. x2 mais variável de folga igual a 4. Esse é maior ou igual. Ou seja, não tem como ser mais f não sei o que. A variável de folga vai ser negativa. Se ela for negativa, ela vai ter que ter uma variável artificial. Então é o que está acontecendo aqui. Então ficou menos x5 mais a variável artificial R1. Então essa é a forma padrão. Vocês entenderam como é que converte para a forma padrão? Beleza. Aí agora da forma padrão a gente vai montar a tabela. Obviamente a gente vai ter que transformar isso aqui de maximizar para minimizar, porque é recomendado, é mais fácil, não sei o que lá. Aí ele transformou para minimizar, ou seja, todos os valores lá de cima ficaram negativos. E depois inverteu para o outro lado, voltou a ser positivo. E agora ele montou a tabela, que agora já virou simplex. Porém a gente está na primeira fase. Na primeira fase, o nosso objetivo é fazer com que a variável de folga saia da base. A gente tire a variável de folga da base e que ela vire zero na função da folga. Tudo bem? Que ela seja zero, no caso. Aí, beleza. Aí ele foi resolvendo com o simplex. Foi encontrando o pivô, foi removendo, foi adicionando na base, removendo da base, até o momento que ele tirou o R1 da base, que ele é a variável artificial. No momento que o R1 sai da base, acabou. Então a primeira fase acabou. Então tu tira essa coluna de R1, tu tira essa linha da função de artificial e vai sobrar somente essas 4 linhas aqui. E você continua fazendo. Só que agora, ao invés de usar o ZR no teu simplex, tu vai usar o Z', que é a função objetiva mesmo normal. Então vai resolvendo com o simplex, vai entrando, saindo valor, entrando, saindo, até todos esses valores serem positivos. Que foi o caso. Agora deu para entender? Está mais claro como é que funciona o método de duas fases? Muito bem. Eu vou editar essa porra aqui para ficar só essa parte. Calma, rapaz, eu vou chegar lá. Mas agora, esse foi o segundo assunto. Falta só mais um assunto
para acabar essa revisão, que é o dual simplex. Dual simplex. Deixa eu pegar, se trata do slide 23, 24, ele já começa a explicar o dual simplex. Convenientemente, é o último slide desse assunto. Esse era o método de duas fases. Agora o dual simplex, como o próprio nome diz, a gente tem a ver com dual. E o simplex, ele é do uso dual e o simplex. Então primeiro, né, para a gente usar ele, a gente tem que ter uma forma primal. Mas deixa eu botar numa questão, é mais negócio. Aqui, forma primal. Ele já deu o... Eu vou explicar pelo slide que é mais fácil pelo vídeo do que ficar escrevendo no ScalaHydral, muito melhor. A gente tem essa forma primal aqui, esse modelo está na forma no primal já normalmente. Como é que eu sei disso? Ele é minimizar e ele é maior ou igual e maior ou igual. Cadê? Deixa eu olhar lá no agulha para saber se está de acordo com o que o Chico falou. Aqui, ó. Se for minimizar, ele tem que ser maior ou igual, que é o caso aqui. Então, todas as restrições estão corretas. Ele está sendo maior ou igual, e ele minimizar, então está certo. Então, esse aqui está na forma primal. Como que eu pego e transformo isso aqui para a forma dual? Como eu falei, eu tenho que criar as matrizes com os coeficientes, matrizes com esses aqui, e a matriz com esses aqui. Então, vamos lá. Só ele já fez isso aqui, e está bem aqui o dual. Ficou max z 5x1 e 5x2. Ele chamou, ó, cada linha aqui, essa linha e essa linha, essa aqui se trata do x1 e essa aqui se trata do x2. Aí, então, a função objetiva do método dual, ele é o inverso do primal. Se o primal é minimizar, o dual ele vai ser maximizar. E quais são os valores que ficam na maximização do dual? Vai ser esses aqui depois da equação, o 5 e o 2. Então, maximização de C é igual a 5x1 mais 2x2. Depois agora eu vou escrever as restrições do dual. As restrições do dual, como eu falei, é tu pega a matriz com todos os coeficientes aqui e vai colocando onde ocorre o valor. Por exemplo, aqui é 1, 0, 1. Aqui é 0, 1, 2. Aí beleza. Aí foi exatamente isso aí que ele fez. 1. Aí também tem que ser transposta, né? Não é para ser direta. Ela vai ser transposta, ela vai ficar com 3 linhas aqui, 3 restrições, e vai colocando valor, como eu expliquei no coisa aqui. Eu peguei a matriz, cada um deles, transpus ela e coloquei cada coluna sendo a variável que a gente criou. Que a gente disse que cada linha significa essa linha x1, x2, ou seja, cada coluna vai ser x1, x2. E eu só jogo os valores lá, que vai ser igual a isso aqui. E o que vai ter depois do menor ou igual? Vai ser esses valores aqui, da minimização. Então 3, 4 e 9. 3, 4 e 9. Aí eu só boto o de não negatividade. Acabou. É assim que a gente transforma para o dual. Deu para entender? Alô? Ok. Esse aqui é o último assunto, então vamos tentar ser rapidinho neles. Acrescentando beleza. Acrescentando as variáveis de excesso no problema primal. Aqui a gente já até sabe. A gente sabe que quando tem cadê o primal, meu Deus? Tá aqui. Quando é um maior ou igual, a gente não pode, a variável de folga não vai ser positiva. Ela vai ser uma variável de excesso, ela vai ser negativa. Então é isso que vai acontecer. A gente vai adicionar 2 variáveis negativas aqui, como eu tinha dito anteriormente. Mesma etapa. Ele primeiro
pegou essa função de minimizar e transformou para maximizar e jogou para virar e jogou para a esquerda e ficou tudo positivo. Mas enfim, o que interessa é aqui. Ele não adicionou variáveis artificiais. A gente só adiciona variáveis artificiais quando a gente está querendo usar método de duas fases. Então eu não adicionei. Por que ele não adicionou? Porque ele vai resolver somente com esses valores. O dual simplex é muito mais fácil do que o método de duas fases. A gente não adiciona as variáveis artificiais e só deixa as variáveis de excesso. Aqui e aqui. São duas variáveis de excesso. Agora a gente monta a tabela para usar o simplex. Lembrando que tudo isso aqui está acontecendo em relação ao primal. Aqui. De acordo com esse modelo aqui. Ele pegou esse modelo, transformou para forma padrão e etc. Às vezes a questão vai querer fazer o seguinte: aplica o simplex no dual. Isso aí é diferente de dizer usa dual simplex. São duas coisas diferentes. As questões podem estar pedindo duas coisas diferentes. Mas enfim, aqui ele quer que aqui ele já está usando o simplex no primal. Então eu peguei esse modelo aqui, transformei para forma padrão, que é isso aqui. E agora eu vou escrever a tabelinha. Y1, Y2, Y3, as variáveis de excesso, Y4 e Y5, a base. O B, base não. Agora vocês podem perceber que a variável de excesso está 1 aqui, quando na verdade ele está menos 1 aqui. Ele não explicou, mas por que ele transformou para 1? Porque ele pegou essa linha inteira e multiplicou por menos 1. Então a variável de excesso, que era de excesso antes, agora se tornou uma variável de folga. Deu para entender? Então eu peguei essas duas linhas aqui e multipliquei por menos 1. Por isso que todos os valores estão negativos, inverteram os valores. Então aqui era 1, aí ficou menos 1, 0, menos 1 e por aí vai. Deu para entender essa etapa? Valeu? Chama. Só que aí o próprio slide diz que não tem como usar quando a solução básica ela é negativa. Não tem como. Não tem como usar simplex nisso. Por isso que a gente vai usar o dual simplex. Que ele fala o seguinte: ele vai pegar, agora o slide começou a escrever muito e mostrar pouco, mas ele vai pegar desses aqui, dessa base, qual é o menor? O menor é o 5. Ou seja, eu vou pegar essa linha dele. É como se fosse um simplex. É umas novas regras. Eu vou olhar para isso. Então, eu vou pegar isso aqui, essa linha inteira, e eu quero encontrar o pivô. Qual o pivô dela? O pivô dela, eu vou pegar agora esses valores da função. 3, eu vou pegar menos 1 dividido por 3. 0 dividido por 4, não pode ser 0. Menos 1 dividido por 9. 1 dividido por 0, 0 dividido por 0. Eu vou pegar o menor deles. E o menor deles é esse aqui. Menos 1 dividido por 3. Ou seja, esse valor aqui, ele é o pivô. Então, entra menos 1 e sai menos 4. Deu para entender? Agora meio que trocou a regra do nosso simplex comum. Agora a gente está olhando para a base. A gente não estava olhando aqui para os valores negativos para pegar o menor e dividir para o outro lado, não. A gente está pegando da base. Qual é o menor daqui? Eu vou pegar a linha dele, vou pegar cada um valor da função e vou dividir pela sua coluna respectiva. Então, menos 1 dividido por 3, blá blá e blá blá. Por aí vai. E eu encontro que menos 1 é o pivô. Deu para entender? Ok. Esse aqui é bem mais direto. E eu vou fazer isso aí até todos os valores da base ficarem positivos. E ele vai fazendo. Aqui. Ele vai pegar agora, né? Obviamente, o B desse lado aqui ele é o menor. Aí, ele não está olhando para a função, por mais que seja menos 15 aqui, ele só está olhando para esses aqui. Então, ele vai olhar para esse aqui que é o menor agora. Vou pegar essa linha e vou encontrar o pivô dela. Qual o pivô? Eu vou pegar cada um deles aqui. 0 dividido por 1 não pode, 4 dividido por 0 não pode, 6 dividido por 1, ok? E 3 dividido, ou melhor, 1 dividido por 6 e menos 1 dividido por 3.
e não pode negativo. Então eu vou descobrir que esse aqui é o pivô, essa linha, essa coluna. Ou seja, esse menos 2 é o pivô. E eu tenho que fazer aquela mesma coisa, eu tenho que transformar tudo que está embaixo e em cima dele igual a 0, que foi o que ele fez aqui, ó. Ele transformou para 1, tem que transformar para 1, o pivô tem que ser 1. E ele tem que transformar todos os valores dessa coluna dele igual a 0, sem ser ele. Foi o que ele fez, ele só não disse. Então agora ficou todos igual a 0 e o valor dele igual a 1. Eu vou fazer a mesma coisa com isso aqui. Todo mundo tem que estar igual, ele tem que ser igual a 1 e os restantes tem que ser igual a 0. Aqui. Então agora acabou. Ele viu que a base já está com os dois valores positivos. Então terminou. Esse é o dual simplex. Então chegamos na conclusão que y1 é igual a 4 e y3 é igual a 1. E o restante é tudo igual a 0. E o resultado da função objetiva é menos 21, que você pode botar como 21. Acabou. Esse é o dual simplex. Bem mais fácil do... Foi, por causa que lá no início ele converteu. A função objetiva ele era de minimizar. E ele transformou para maximizar. Aí por isso que está negativo. Porque, né? Ou seja, ele maximizou e o máximo que ele consegue chegar é menos 21. Então, se ele maximizou e chegou no menos 21, então o inverso dele, que é o minimizar, é 21. E pronto, esse é o resultado. Isso aqui é como se faz o dual simplex. Ele é bem mais simples que o método 2 casos. Não ia fazer sentido. Tipo assim, tu ia perceber pela resposta da questão. Se a questão está perguntando quantas máquinas eles vão ter que comprar, tem como ele comprar menos 21 máquinas? Não. Então não faz sentido tu colocar menos 21. Se tu botar a tua resposta ser negativa numa questão que está falando sobre produção, não faz o menor sentido. Então só de tu botar negativo já está errado. Então é isso, é assim que se faz o dual simplex. E esses são os assuntos da prova. Acabou.